Graça e paz, igreja. Nós iremos dar início ao culto e antes vou dar início com a oração. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estar na Tua casa. Que o Senhor esteja conosco, Pai, durante esse período de louvor, durante a mensagem. Que o Senhor esteja abençoando cada um que aqui está, Pai. Que o Senhor abençoe também, Pai, quem vai estar nos assistindo. Que o Senhor, que essa mensagem, Pai, possa chegar a cada um da Tua igreja e aqueles também que não são da Tua igreja, Senhor. Que o Senhor esteja conosco e que possamos ter uma semana e um domingo abençoado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos continuar adorando o nosso Deus, porque nós viemos aqui nesta noite para adorar, engrandecer a Deus, então, e buscar a Tua presença. Então vamos louvar com alegria, eu te busco. Silêncio.
irmãos, vamos engrandecer, oferecer honra, majestade àquele que vive para sempre, nosso Deus. Aclame ao Senhor, é o nome da próxima canção. Vamos lá? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares aos sons de teu nome. Alegre-te logo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
nesse mesmo espírito de louvor e agradecimento a Deus, este louvor vem falar de nós podemos agradecer a Ele, por Ele ter se lembrado de nós naquela cruz, naquele momento tão difícil, mas Ele se lembrou de nós. Vamos louvar a Deus. Eu te agradeço, Deus, se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de... Graça e paz, meus amados. Espero do fundo do meu coração que você e a sua família estejam bem. E agora, nós vamos passar para a mensagem do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia lá em Jó,
capítulo 1, nós vamos ler o verso 1. Jó 1:1. Diz assim a palavra do Senhor. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Vamos orar. Você que está aí do outro lado, por favor, feche seus olhos. Vamos orar juntos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos no mês da família. Pedimos, Pai, para que o Senhor esteja nos abençoando através da sua palavra. Ministra, meu Deus, de uma maneira especial nos nossos corações, para que nós possamos ser tocados, transformados pela sua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajude a não somente entender, mas sim colocar em prática tudo aquilo que nós vamos ouvir durante esta pregação. Ministra, Pai, em cada coração. Nós não sabemos exatamente quando essa mensagem está sendo transmitida, sendo recepcionada, mas nós cremos que o seu Santo Espírito pode alcançar todas as pessoas. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, a todos nós. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, estamos chegando no 9º culto. Exatamente isso. Este aqui é o 9º culto que nós estamos fazendo online. Já estamos entrando no 3º mês. E é sempre muito esquisito a gente pregar, especificamente aqui, no lugar onde eu estou, pregar para uma igreja vazia. E eu espero ansiosamente poder ter a igreja cheia, para que nós possamos estar juntos, aprendendo da palavra do Senhor, compartilhando, mas por enquanto isso não é possível. Por isso você tem que se manter aí na sua casa, continuar aí na quarentena, mas ore sempre para que Deus termine essa peste, essa doença o mais rápido possível, porque nós já estamos entrando no 3º mês de pregações online. E especificamente neste mês de maio, nós estamos tratando do tema família. Maio, para a PIB de Caieiras, é o mês da família. Nós já temos outras mensagens no nosso canal. E se você quiser saber mais sobre esse tema, por favor, procure lá no nosso canal as outras 2 mensagens que nós já colocamos dos cultos anteriores. E hoje nós vamos trazer uma mensagem direcionada especialmente aos pais. Nós já tratamos da família como um todo, falamos um pouquinho sobre as mães e hoje nós vamos falar um pouquinho especificamente para os pais. De uma maneira geral, essa mensagem se aplica a qualquer cristão, mas eu gostaria de focar os exemplos e chamar a atenção dos pais, porque juntamente com as mães, eles formam um núcleo da família. As nossas famílias são compostas, de pai, mãe e filhos. Sabemos que nem sempre essa configuração é possível, mas nós, como igreja, buscamos sempre o ideal. Esse é o ideal de Deus desde o princípio, lá no Éden, que esse ideal foi deturpado por conta do pecado. Até hoje nós sofremos as consequências disso, mas a igreja tem que sempre buscar o ideal e tratar das exceções. Pai e mãe dentro da família. Talvez a família não tenha essa configuração, mas tem um homem, que ele é ali o chefe da família. Essa mensagem também é para você. Escute atenciosamente essa mensagem. E para nós trazermos essa mensagem aos pais, nós vamos trazer e falar sobre o exemplo de Jó.
no livro de Jó, chama a atenção como ele é elogiado 2 vezes por Deus. Ele é chamado de homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita o mal. Deus fala isso 2 vezes a respeito de Jó. Ele fala isso para os anjos que estão ali na assembleia angelical. E desta forma, Jó ele se torna um exemplo, pelo menos em parte, para nós cristãos. Porque muito daquilo que ele fazia também pode ser aplicado à nossa vida. Porque se ele foi um homem que foi elogiado por Deus, alguma coisa nós podemos aprender através da vida desse homem. E é isso que nós vamos fazer neste culto. Mas antes de entrar com mais detalhes na vida de Jó, vamos passar por um contexto deste livro. O livro de Jó, ele provavelmente foi escrito depois do cativeiro babilônico, ou pelo menos a redação final e a forma final foi alcançada ali depois do cativeiro. Mas a história, ela aponta para um evento muito mais antigo. Provavelmente Jó, ele era contemporâneo ou ele viveu antes de Abraão, Isaac e Jacó. E como que nós vemos isso no livro de Jó? Primeiramente, nós vemos a Bíblia falando que ele vivia na cidade de Uz. Alguns autores identificam essa cidade de Uz ou como Ur, ou como uma outra cidade lá na Arábia. Nessa época não havia sacerdócio, não havia santuário. As posses elas eram avaliadas pela quantidade dos animais e servos. A terra como um todo, ela sofria ataque de tribos peregrinas. E Jó também viveu cerca de 140 anos. Então, quando nós comparamos a vida de Jó, provavelmente ele viveu lá com os patriarcas, ou antes deles. Essa forma de vida de Jó parece mais com Noé do que a época do templo de Jerusalém. Isso é bem interessante. Então nós estamos falando de uma história extremamente antiga. O livro de Jó, ele é um livro de sabedoria. É uma sabedoria que ela foi escrita em prosa e poesia. E o tema central do livro é o sofrimento e como as pessoas lidam com esse sofrimento e como a teologia, ela dá respostas a esse sofrimento. Sendo esse um livro de sabedoria, eu coloquei o título dessa mensagem, Um Pai Sábio. Um Pai Sábio. Porque o que nós buscamos aqui é entender a sabedoria para nós sermos bons pais, bons chefes de família. E realmente esse livro, ele nos ensina desta sabedoria. Então, nesta pregação, meu amado, minha amada, vocês vão aprender mais o que é ser um homem sábio. Não somente um homem, mas também uma mulher sábia. Mas principalmente, um homem sábio diante do Senhor. Um homem sábio perante os olhos do nosso Deus. E vamos ver qual que é a primeira característica de um homem sábio. Na hora que nós olhamos o elogio que Deus dá a Jó, ele separa em 2 partes. Ele está dado de uma maneira poética. Nós vemos ali falando que Jó, ele era um homem íntegro e justo. Provavelmente isso seja uma primeira parte, de uma maneira poética, porque
os hebreus, eles costumavam colocar essa redundância, colocar termos justapostos para explicar um determinado conceito. Vou dar um exemplo para vocês que acontece na Bíblia, que vocês conhecem bem. Lá em Gênesis 1 fala que Deus criou o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Esses dois termos, na realidade, significam apenas um conceito. Da mesma forma, quando o livro de Jó apresenta o protagonista como um homem íntegro e justo, isso é um conceito. O segundo conceito é que ele era um homem que temia Deus e se desviava do mal. É o segundo conceito. E esses serão os dois pontos da mensagem. Jó, um homem íntegro e justo. Nós vamos entender o que significa ser um homem íntegro e justo. E também nós vamos entender o que significa ser um homem que temia Deus e que se desviava do mal. São essas duas características que Jó tinha e são essas características que nós precisamos entender. Vamos começar então pela primeira característica. Jó, ele era um homem íntegro e justo. A palavra que é traduzida para o português como íntegro, ela tem um sentido de perfeito, de completo. Quando ela é aplicada à parte moral, ela vai expressar a ideia de uma pessoa eticamente direita, correta. Por sua vez, a palavra que é traduzida por justo na NVI, ela tem um significado de reto e correto. Perceberam como elas têm um significado próximo? Essa palavra que significa justo, significa o seguinte: eticamente, ela significa retidão como estilo de vida. É uma característica dos homens que são íntegros e que têm discernimento. O fato que Deus fez um homem reto deve ser interpretado como que o Criador lhe concedeu a capacidade de reconhecer a lei divina, em vez de alguma virtude inata, como honestidade ou retidão. Então, uma pessoa reta é uma pessoa que recebeu a capacidade de Deus para fazer aquilo que é correto. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que busca fazer as coisas conforme o Senhor quer, mas porque o Senhor lhe deu esta capacidade. Daí nós já vamos começar a entender como que tem que ser a vida de um homem, conforme esse padrão de Deus. Um homem sábio conforme o padrão de Deus. Ele tem que receber de Deus a inteligência, receber esse dom para viver de uma maneira íntegra, para viver de uma maneira correta neste mundo. Buscar isso com as próprias forças já é um erro. E quando nós falamos de ser íntegro e justo, nós vemos 3 problemas ligados a esse conceito. Primeiro, uma pessoa que não é íntegra nem justa. Vamos pegar o exemplo dos pais. Você aí é chefe de família, cuida da casa, mas faz pequenas fraudes. Por exemplo, mente no imposto de renda. Ou seja, não é uma pessoa íntegra. Está pecando, está cometendo também um pequeno crime. Tem pessoas até agora, por conta daqueles R$600 que o governo está dando para as pessoas que têm necessidade, tem pessoas que estão buscando esse dinheiro de uma maneira fraudulenta. O que me dói é que muitas vezes quem tem encabeçado essa fraude é o chefe da família, para buscar de alguma maneira enganar o governo. Viver também de uma maneira não íntegra, isso é pecado.
A integridade, ela tem que nascer de um coração submisso a Deus. Quando você busca somente as suas necessidades, defraudando, seja o governo ou fazendo coisas más para as outras pessoas, você não está vivendo uma vida íntegra. Esse é o grande problema. Esse é o primeiro problema que nós temos em relação à integridade. Um homem sábio, de acordo com a perspectiva divina, é um homem íntegro e reto. Se você não tem vivido nesta integridade e nesta retidão, você já está fora desse padrão de sabedoria divina. Segundo problema que nós vemos em relação à integridade e a retidão, a integridade e a justiça. O segundo problema é a retidão autoproclamada. Tem algumas pessoas que falam que elas são retas. Não, eu sou reto, eu faço as coisas corretas, sempre. Isso é bem comum, a gente às vezes escuta isso. Mas essa retidão autoproclamada, muitas vezes ela está mais próxima do farisaísmo do que de uma realidade. Esse é um grande problema, porque as pessoas elas falam uma coisa e não a vivem. Era como Jesus Cristo falava lá com os fariseus não, fariseus, vocês buscam fazer um prosélito, depois fazem a vida dele terrível, horrível, botando cargas em cima deles. Ou lembra outro caso lá daquela parábola do fariseu e do publicano? Os dois subiram para orar e ali, o fariseu ele começa a orar mais ou menos assim: Senhor, graças te dou, porque não sou igual a esse miserável publicano, Eu oro, eu jejuo, eu faço e aconteço, eu sou o cara. Senhor, em resumo, faltou ele falar isso na oração. Ele se autoproclamava justo, mas ele não vivia essa justiça. Hipócrita. Lembrando que o que significa a palavra hipócrita? Pessoa mascarada, mentirosa. Isso é terrível. Essa retidão autoproclamada, ela é complicada. Mas, só que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos alguns exemplos onde o salmista, por exemplo, ele proclama que ele é reto. Mas ali nós temos que entender que é a declaração de um justo daquilo que ele realmente busca do fundo do seu coração, que é ser íntegro e justo, seguir a vontade de Deus. Vamos ver lá no Salmo 101. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 101, versículo 1, diz assim: Cantarei a lealdade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade quando virás ao meu encontro. Em minha casa viverei de coração íntegro, repudiarei todo mal. Odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Aqui o salmista, por exemplo, meus amados, ele fala que ele repudia o mal, que ele vai seguir o caminho da integridade. Nesse caso aqui nós entendemos uma pessoa que busca realmente a integridade. Ela tem buscado do fundo do seu coração, não é uma integridade fingida e uma retidão autoproclamada. Não, ela realmente, ela proclama, é autoproclamada, mas ela realmente vive isso. Isso que é importante. Não há uma desconexão entre aquilo que é falado e aquilo que é vivido. O salmista dá esse exemplo. E esse exemplo também vai acontecer na vida de Jó, como nós vamos ver daqui a pouco. E outra coisa, que é terceiro problema que nós vemos relativo à integridade e à justiça, é o perfeccionismo. Tem pessoas que acham que elas
devem ser perfeitas. Elas têm que buscar a perfeição, têm que buscar a santidade a todo custo. Realmente nós precisamos sim buscar a santidade, mas nós temos que entender sempre que nós somos pessoas falhas, que de vez em quando nós vamos pecar, ou não somente de vez em quando, ou muitas vezes nós vamos pecar. O perfeccionismo vai levar muitas pessoas a uma vida ascética, né? Não toco nisso, não falo isso, quero viver separado do mundo. E isso pode ainda se tornar uma coisa cruel, quando nós estamos falando de um pai, que ele pode tentar ser um pai totalmente controlador para a família. Olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E ele quer mandar em tudo porque ele quer ser perfeito, quer que a família seja perfeita. Mas isso na realidade é impossível. A integridade e a justiça, meus amados, ela sempre vai ter falhas. O que nós temos que buscar é a integridade e a justiça. Isso não quer dizer que nós vamos conseguir isso a todo tempo. Se caso nós falharmos ou pecarmos, nós devemos pedir perdão. O problema desse sentimento de perfeccionismo ou desse ascetismo é que às vezes as pessoas se acham melhores umas do que as outras. Acham, não, eu sou o cara, eu sou o bom, eu sou o santo. É o mesmo sentimento do fariseu. E pela Bíblia nós devemos entender que nós somente alcançamos a retidão e a justiça pela humildade, sabendo que nós normalmente não conseguiríamos. Porque como nós vimos desde o início, a integridade e a justiça, ela é colocada no coração do homem por Deus. E é ali, a partir de uma ação de Deus, que nós conseguimos alcançar essa integridade e essa justiça. Agora vamos ver como isso se dá na vida de Jó. Jó reivindicou ser íntegro. Nós vamos ver lá em Jó 9, 21 a 22. Eu não vou ler todos os textos, porque senão a mensagem fica muito longa, mas vou passar aqui pelos principais. Jó reivindicou ser íntegro. E ele fala que ele se apegou à sua integridade. E essa integridade de Jó, ela é reconhecida tanto por sua mulher, quanto por Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quão bom seria, meu amado, que a sua mulher reconhecesse a sua integridade, pudesse falar assim, não, realmente, esse meu marido é um homem íntegro, ele faz as coisas certas, ele busca fazer as coisas da melhor maneira possível, não é um tirano dentro de casa, mas sim é um homem temente ao Senhor. Olha que coisa linda. A mulher de Jó reconheceu isso, e essa integridade também era reconhecida por Deus. Tendo em mente a origem da palavra perfeito, né, dessa palavra que é traduzida por perfeito ou íntegro nas nossas Bíblias, nós vamos entender que Jó era como se fosse um produto acabado, era um homem completo. Um homem harmonioso, ele buscava essa harmonia. Contudo, ele não era um homem perfeito. Ele era completo, mas não perfeito. Ele era imperfeito. Ele diz lá no capítulo 9, versículo 20 do livro de Jó, ele diz assim, embora eu seja perfeito, ele demonstraria que sou perverso. Ele diz assim, embora eu seja íntegro, Deus mostraria que eu sou perverso. Porque ele entende que ele, mesmo buscando a integridade, ele ainda é um homem imperfeito. Deus reconhece a sua imperfeição. Jó, em si, ele reconheceu os seus pecados. Lá no capítulo 7, versículo 20 e 21, e tem outros, eu não vou citar todos. E até mesmo ele fala que ele pecou desde a sua juventude. Ele confessou que não poderia ser considerado inocente, está lá em 9:28.
e concluiu que ele tinha feito acusações apressadas contra Deus e por isso ele se arrependeu diante de Deus. Isso mostra a integridade de Jó, mostra que ele era íntegro, ele buscava a justiça, mas ele pecava. E quando ele errava, o que ele fazia? Ele pedia perdão. Olha a lição que Jó nos dá, meu amado. Olha o que ele nos mostra. É esse o caminho que nós devemos seguir como homens. Buscar a justiça, a retidão com humildade. Sabemos do que nós pecamos, que nós falhamos. E toda vez que isso acontecer, peça perdão. Não seja orgulhoso. Um problema masculino típico: orgulho. Ele, mesmo apesar de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, e pela acusação dos seus amigos, não sei se vocês lembram da história de Jó. Jó, ele é um homem íntegro, mas Satanás chega diante de Deus. Satanás fala assim: olha só, ele só está te seguindo. Satanás falando para Deus, ele só está te seguindo porque você dá tudo para ele. Aí Satanás ataca, faz um ataque contra Jó, retira todos os bens, mata todos os seus filhos, depois a sua saúde. E depois ainda manda 3 amigos, que era melhor não ter esses amigos. Na verdade são 4 amigos, ele manda 4 amigos que era melhor não tê-los, que vieram acusá-lo. Mas ele se defende dessas acusações, falando: não, eu tenho integridade, eu busquei as coisas corretas. Mas ele, apesar dessa integridade, ele ainda era um homem humilde. E isso eu gosto muito de ver no livro de Jó. Mesmo com todos os seus sofrimentos, ele ainda permanecia na sua humildade e na sua integridade. Meu amado, Deus, Ele quer que você seja íntegro, não que você seja perfeito. Ele quer que você seja uma pessoa humilde, não orgulhoso. Que você ande nos seus caminhos, como aconteceu aqui com Jó, que era um homem íntegro e justo. Segunda característica que nós vemos: Jó era um homem que temia a Deus e se desviava do mal. A palavra que significa temer a Deus pode ter vários sentidos no Antigo Testamento. As palavras, temer a Deus, essa expressão, temer a Deus. Possivelmente, neste contexto, ela significa que Jó tinha reverência e respeito a Deus e que tinha um comportamento íntegro ou pio, um comportamento que buscava a piedade. Aquele que teme ao Senhor, segundo o padrão do Antigo Testamento, ele vai concretizar este temor ao Senhor através das suas atitudes. Não é à toa que o autor do livro de Jó coloca juntos: ele temia ao Senhor e também se desvia do mal. Porque essas duas coisas, elas estão sempre juntas. Quem teme ao Senhor se desvia do mal. Quem ama ao Senhor segue os seus mandamentos. É a mesma expressão que aparece no Novo Testamento. O significado da palavra mal, a Bíblia fala que Jó se desviava do mal. O significado do mal, no âmbito religioso e moral, significa uma atividade contrária à vontade de Deus. Então, todas as vezes que você faz alguma coisa que seja contrária à vontade de Deus, você está praticando o mal. E o Antigo Testamento traz vários exemplos deste mal.
Vou falar alguns para vocês. Lá em Isaías 1:4 aparece como mal a rejeição de Deus. E essa rejeição, ela pode aparecer, por exemplo, através da prática da idolatria. Prática da idolatria. Nos nossos tempos, a idolatria também acontece de uma maneira geral. Mas a pior idolatria, e às vezes é uma idolatria que às vezes acontece dentro da igreja, é aquela auto-idolatria, aonde a pessoa acha que ela pode fazer tudo, que ela fica num pedestal dentro do lar. Cuidado, meu amado irmão, cuidado. O homem dentro do lar, ele não está ali para ser servido, mas sim para servir. Tome cuidado com a auto-idolatria. Tome cuidado com o sentimento, eu posso fazer tudo, eu sei de todas as coisas. Cuidado. Isso também é um tipo de idolatria. Não a um Deus estranho, mas ao próprio ser. Outro exemplo de mal que o Antigo Testamento dá os maus tratos infligidos às pessoas e o roubo dos bens são características de mal, são maus que você pode cometer contra outras pessoas. Então, vou dar alguns exemplos. Provocar dor física é um exemplo de mal. Escravidão, aquela escravidão lá do Egito, que era uma escravidão perversa, pesada, ela também é chamada na Bíblia como mal. Desonestidade é chamado no Antigo Testamento como mal. Ter relações sexuais imorais também é chamado no Antigo Testamento como mal. Fazer ofensas verbais, tentativas de assassinato ou próprio assassinato. Fazer coisas que estão em desacordo com a palavra de Deus. Tudo isso a Bíblia nos mostra como mal. E este mal, amados, ele é muito pior do que só as atitudes. Ele está dentro das intenções, das motivações mais íntimas do ser humano. Olha só o que Jeremias diz lá, no capítulo 4, versículo 22. Jeremias, capítulo 4, versículo 22. Diz assim: o meu povo é tolo, eles não me conhecem, são crianças insensatas que nada compreendem, são hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Olha só, aqui o profeta ele liga o não conhecer o Senhor com a prática do mal. Ou seja, você não conhece o coração, você não tem o seu coração no Senhor, você não conhece de verdade. Por causa disso, você pratica o mal. Ou seja, o mal está dentro já do seu coração. Olha outra coisa que o profeta Jeremias diz. Lá no capítulo 13, versículo 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Vou ler de novo. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. O que o profeta Jeremias está dizendo aqui? Que as pessoas elas praticam o mal porque isso estava dentro da sua natureza. O povo de Israel praticava porque a sua natureza era fazer o mal. Pode o etíope mudar a sua pele? Pode uma pessoa que é negra se tornar branca? Alguns já vão pensar aí no Michael Jackson. Tira isso da sua mente. O exemplo aqui, ele está pensando mais de 2.000, 3.000 anos atrás. Pode uma pessoa que é negra se tornar branca? Um etíope se tornar branco? Impossível. É impossível uma pessoa trocar de natureza. Essa troca só pode acontecer através de um milagre. Essa troca de natureza só pode acontecer por causa de Deus. Caso contrário, o homem vai seguir no caminho mau.
Porque a única forma de você se desviar realmente do caminho mau é se você realmente teme a Deus. No linguajar cristão, seria, você tem que entregar a sua vida a Jesus Cristo, para que então você se torne uma nova criatura. Ele te faz, é o que a gente chama na teologia de regeneração. Jesus Cristo faz novas todas as coisas. Aquele que era pecador, agora se torna um santo do Senhor. Ele que tinha todos os pensamentos direcionados para o mal, agora ele tem a mente cativa no Senhor e busca o bem. Isso é a característica daqueles que fazem o bem. Eles têm a sua natureza trocada. É necessário então, meu irmão que está aí me ouvindo, minha irmã também, se você quer praticar o bem, você tem que ter a sua natureza trocada. Isso só vai acontecer quando você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se isso não aconteceu, talvez hoje seja o dia correto de você entregar a sua vida a Jesus Cristo, para que você veja a maravilha que é ser um cristão e ter uma perspectiva eterna de passar a eternidade com Jesus Cristo. Mas, vamos voltar ao texto. A Bíblia diz que Jó, ele realmente temia ao Senhor. Se fosse hoje, ele era um cristão, ele já tinha entregado a sua vida a Jesus Cristo. Naquela época não existia isso. Estou só transportando para os nossos tempos. E dessa forma, ele se desviava do mal. Ele não fazia tudo isso que a gente acabou de ler aqui. Ele praticava outras coisas. Vamos ver o que Jó fazia. Primeiro, Jó ele adorava a Deus. Está lá em Jó capítulo 1, versículo 5, né? Fala que de madrugada ele oferecia holocaustos a cada um dos seus filhos. Ou seja, ele tinha um hábito de estar adorando a Deus com frequência. Era seu hábito, porque ele já tinha sua natureza trocada. Jó, ele também ensinava os seus filhos. A Bíblia diz que os filhos de Jó se reuniam, costumavam fazer festa, cada um na sua casa, né? Ele tinha 10 filhos, e ao final disso tudo, ele pegava os filhos e os reunia, né? Para que se purificassem. Olha só que legal. Ele juntava os seus filhos para os purificar. Provavelmente fazendo sacrifícios e cuidando deles, e também ensinando a respeito do temor ao Senhor. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Jó, ele não somente buscava a Deus, mas também ensinava a respeito de Deus. Que legal se isso acontecesse também na sua casa, meu amado. Que você buscasse a Deus através da oração, através da leitura da palavra, da meditação, através das nossas lives que estão acontecendo de segunda a sexta, através dos nossos cultos. Olha que coisa interessante seria isso. E que você também pudesse ensinar a sua mulher, ensinar aos seus filhos o temor ao Senhor. Jó praticava isso, e isso era uma das características que ele tinha como uma pessoa que temia o Senhor. Busque isso. Jó também era um homem que realmente entendia quem Deus era. E também entendia que Deus estava no controle de todas as coisas. Jó, em um determinado momento, como eu já citei, ele perdeu todos os seus filhos e perdeu todos os seus bens. Quando aconteceu isso, ele não saiu murmurando, não. Ele expressou o seu luto. A Bíblia mostra que ele entrou em luto e mesmo assim louvou o Senhor. Olha lá o que está escrito lá em Jó, capítulo 1, versículo 20. Diz assim: ao ouvir isso, ouvir o quê? Que ele tinha perdido todos os seus bens e que seus filhos tinham morrido. Jó levantou-se,
rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele louvou ao Senhor mesmo no momento de dor. Ele estava em luto, ele estava chorando, ele estava sofrendo, mas mesmo assim ele louvou ao Senhor. Ele não louvava só o Senhor no momento bom, ele louvava o Senhor também no momento ruim. Grande lição de Jó para nós, né, como cristãos, e para nós como homens também, né, saber louvar a Deus em todos os momentos. O que acontece normalmente é o seguinte: a pessoa louva a Deus quando está bem e reclama quando está ruim, né? Murmura, reclama. Já não murmurou, ele louvou a Deus. Grande lição. Isso também é se desviar do mal, se desviar da murmuração. Isso é desviar-se do mal e buscar aquilo que é vontade do Senhor. Jó, ele também teve limitações. Ele teve um determinado momento onde ele recebeu uma doença ruim, né, que eram chagas, né, na sua pele. E mesmo neste momento, ele não murmura. Olha lá o que está lá em Jó capítulo 2, versículo 10. Ele respondeu: você fala como insensata. Ele está respondendo à sua mulher: você fala como insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Ele aceitava suas limitações e nem nisso ele reclamava do Senhor. Isso parece muito com a nossa vida. Quantos de nós não temos aí doenças, algum tipo de enfermidade? Isso acontece, isso é da vida. Mas tem muita gente que reclama disso. Ai, Senhor, por que acontece isso comigo? Isso acontece porque vai acontecer com todo mundo, né? E a gente tem que lembrar que Deus, a despeito de todas as coisas, Ele tem cuidado de nós. E Ele tem a maior bênção preparada para nós na eternidade. Então, amados, não murmure se você tem problema de pressão alta. Se você tem problema de diabetes. Se você tem problema de joelho. Se você tem problema de sei lá o que mais. É da vida. Louve a Deus a despeito disso. Isso é fundamental. Jó, ele era um homem íntegro. E quando os seus amigos o atacaram, falando: olha, você está em pecado, e é por isso que você está sofrendo dessa maneira, ele falou: não, coisa nenhuma. Eu tenho buscado adorar meu Deus. Né? Olha o que ele diz lá em Jó 16:1. Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Ele reclama: não, vocês estão falando muita coisa e vocês não estão me acrescentando nada. Jó, ele sabia quem ele era de verdade. Podia vir os acusadores que fossem, né, falando: você está fazendo coisas erradas. O seu Deus não serve. Pode ser qualquer coisa. Jó não aceitava isso. Ele entendia realmente quem ele era e o que ele fazia. Ele sabia que estava adorando ao Deus verdadeiro e ele buscava isso sempre. E a questão de estar bem ou não nesta terra não fazia diferença. O mais importante era estar bem com o seu Deus. Jó entendia isso. Que lição Jó nos dá? Que lição Jó nos dá? Jó, ele sempre buscou a santidade. Como nós já falamos, ele sabia que ele não era perfeito, mas ele buscava a santidade. E de tudo que ele falou, tem um verso que me chama muita atenção em relação à santidade. Depois, se você tiver tempo, lê após o culto, Jó capítulo 31, ele vai listar tudo o que ele fazia. Mas o verso 1 me chama bastante atenção. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Olha só. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças.
Que bom se os homens fizessem o mesmo propósito que Jó, não olhar com cobiça. E ele fala mesmo depois, né? Se eu realmente olhei com cobiça, que a minha mulher, né, vá e fique com outro, e ele acaba falando sobre essa questão, a questão da integridade sexual. Muitos homens têm falhado nisso, têm cobiçado mulheres. Nós estamos em tempo de quarentena e nós sabemos que muitas pessoas têm buscado pornografia e têm consumido isso loucamente porque estão em casa. Coisa terrível. E mesmo dentro do lar, mesmo pessoas casadas, tem homens que não buscam essa pureza dentro do casamento. Pelo contrário, acham que é normal um homem olhar para outra mulher com os olhos cobiçosos, querer, né, ficar com outras mulheres, ou até mesmo trair essas mulheres. Hoje, por conta do Covid, muitos têm buscado trair virtualmente. Ah, quão sábio seria se nós fizéssemos o mesmo voto, o mesmo acordo que Jó fez com seus olhos. Isso aqui é uma expressão poética, é lógico, né? Ele não falou com o olho dele, mas é uma expressão poética, né? E fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Homem, busque a pureza sexual. Busque a pureza da sua mente. Se você está se enchendo de pornografia, com certeza você vai buscar mais pornografia. Pornografia vicia como cocaína. Tem que tomar cuidado. E às vezes o caminho para sair da pornografia, você que é viciado, tem que ter essa noção. Se você é casado, talvez o caminho para sair dela seja a ajuda da sua própria esposa. E é lógico, a ajuda da igreja. Nós aqui estamos para ajudar também essa situação. Mas se você tem problemas com pornografia, peça perdão e procure ajuda. Não é fácil sair do vício da pornografia. Tome cuidado. Busque fazer a mesma coisa que Jó fez. Busque ter um casamento puro sexualmente. Isso vai ser uma expressão ampla e grandiosa da sua sabedoria como homem cristão. Outra coisa, Jó quis colocar os seus questionamentos diante de Deus. Lá em Jó, também no capítulo 31, versículo 35, ele diz assim: ah, se alguém me ouvisse, agora assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça acusação por escrito. Isso está lá em Jó 31, 35. Ele coloca a sua questão diante de Deus. É lógico, irmãos, que muitas vezes nós vamos ter dúvidas. Muitas vezes nós não sabemos como agir. E aonde você tem que buscar a sua sabedoria? Em Deus. Jó, ele colocou isso, ele estava questionando, ele também não estava entendendo o que estava acontecendo com ele, mas ele falou assim: não, eu quero colocar a minha questão diante de Deus, eu vou questionar a Deus. Quão bom seria se a gente fizesse a mesma coisa, mas muitas pessoas ao contrário, têm buscado amigos ou mesmo só olhando para eles mesmos. Não, eu vou resolver as questões. Às vezes não dá, temos que ser um pouco mais humildes, buscar essa sabedoria em Deus. Outra coisa, Jó, ele foi uma pessoa muito humilde. Olha lá o que diz lá, Jó 42, versículo 5. Ele diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo-me a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Deus fala uma série de coisas para ele, e depois Jó reconhece: olha, realmente eu estava errado. Realmente eu não sabia das coisas que eu estava falando. Realmente o meu conhecimento, ele é limitado.
exemplo de uma pessoa humilde, que reconhece os seus próprios erros. Homem, marido, líder do lar, reconheça seus próprios erros. É lógico que você vai fazer bobeiras, vai cometer erros, isso é normal. O que não é normal é manter uma atitude de arrogância e de prepotência. Isso não é normal. Principalmente se for um cristão, isso não é normal. Por isso, pega o exemplo de Jó. Tenha uma atitude humilde, reconheça seus erros. Diante de Deus e diante das pessoas, sem problema nenhum. Quando você reconhece os seus erros e tem uma atitude humilde, como nós vimos na pregação passada, ali você vai ver a sua autoridade aumentar. Porque a autoridade cristã ela é baseada na humildade e no serviço, e não na tirania. Outra coisa interessante, Jó abençoou os seus amigos. Os amigos de Jó deram muito trabalho para ele, falaram um monte de bobeira. Mas no final Deus falou assim, abençoa, os seus amigos, fala para os amigos dele irem até Jó buscar a bênção e Jó os abençoa. Isso mostra também uma atitude de perdão de Jó, porque se Jó fosse uma pessoa ressentida, ele poderia falar, eu não vou abençoar essas pessoas não, falaram tanto mal de mim, durante tanto tempo, eu tive que aguentar um monte de bobeira que eles falaram de mim, mas não, Jó, ele perdoou e abençoou, coração perdoador. Olha só, amados, que coisa maravilhosa. Se você tem que buscar ter um coração perdoador, se alguém cometeu alguma coisa errada, fez alguma coisa errada contra você, perdoe. Tem muitos pais que falam assim, não, se meu filho fez isso, eu não perdoo de jeito nenhum, bota o filho para fora de casa, faz um monte de bobeira. Para com isso, para. Busca a pessoa e o perdoe. Tenha esse coração perdoador. Isso é bênção. Isso é se desviar do mal. Isso é agir com sabedoria. Nós sabemos que essa fama de truculência normalmente vem para os pais. Por que essa fama vem? Porque muitas vezes os pais não perdoam. E nós temos que buscar, sim, o perdão. E por fim, nós vemos que Jó teve uma vida abençoada. Lá em Jó 42:16, diz assim, depois disso Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os seus descendentes, e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Morrer em idade avançada, vendo todos os seus descendentes, isso era símbolo de bênção no Oriente Próximo. Então Jó, ele teve uma vida extremamente abençoada. Lembrando que essa vida abençoada de Jó, ela não foi só uma vida só de coisas boas, pelo contrário. Ele teve um momento bom, depois um momento muito ruim, e depois momentos bons, como a vida de todo mundo. Nossa vida é cheia de altos e baixos, momentos bons e ruins, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos uma vida abençoada por Deus. Uma característica nessa vida é que ela não é constante. Nós temos momentos bons e sofrimentos. Jesus Cristo falou para a gente claramente, no mundo tereis aflições. E nós vamos ter aflições, mas isso não quer dizer que nós não vamos ter uma vida abençoada. Por isso, nós temos que entender que a bênção não está realmente ligada àquilo que nós estamos tendo ali ao nosso redor, em relação aos bens materiais. A bênção, ela está ligada àquilo que nós temos com Deus, ao nosso relacionamento com Deus. Essa aí é a verdadeira bênção. Quero concluir essa mensagem. Hoje, nós vimos um pouco mais da vida de Jó. Provavelmente nós vimos Jó de uma maneira que você nunca viu.
as pessoas não dão muita atenção a esses detalhes do livro de Jó, até porque o livro de Jó não é um livro muito fácil de ser lido e ser entendido. Mas Jó realmente foi uma pessoa muito abençoada por Deus. E foi um homem elogiado pelo Senhor. Ele foi um homem extremamente sábio. Meu amado, e também você, minha amada, que está me escutando, busque a sabedoria. Busque a Deus. Viva de uma maneira que agrada a Deus. Mas lembrando que isso começa através da ação do Espírito Santo dentro do seu coração. E desta forma, pode ser que quando nós chegarmos lá no céu, Jesus e o Senhor digam assim: povos da terra, reparem o meu servo João, reparem o meu servo José, reparem a minha serva Maria, reparem a minha serva Larissa, reparem a minha serva Joana. Ele ou ela são pessoas íntegras, justas, que temem a Deus e que se desviam do mal. Que maravilhoso seria escutar esse elogio da boca do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar por esta palavra. E nós te pedimos, Pai, para que o Senhor nos ajude a sermos pessoas íntegras e justas, que temem ao Senhor e que se desviam do mal. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos perdoe, Pai, porque nós temos falhado várias vezes, cometido várias falhas. Deus, em nome do Senhor Jesus, olha, Pai, para a nossa pequenez. Nos ajude, Pai, que o Seu Santo Espírito esteja nos guiando no caminho correto. Que o Senhor, através do Seu Santo Espírito, nos esteja nos dê discernimento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu também oro por aqueles que ainda não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que eles sejam tocados pelo Seu Espírito, entreguem a sua vida a Ti. Deus, em nome de Jesus, nos ajude a mudar. Nós não queremos viver da mesma forma. Nós queremos ser transformados. Nos ajude a viver uma vida íntegra e justa. Nos ajude a viver uma vida reta. É a nossa oração. É em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O próximo cântico, que iremos continuar adorando ao nosso Deus, ele fala assim, que antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora contigo andar. Será que nós realmente estamos vivendo isso em nossa vida? Esse bem supremo que Ele deixou para cada um de nós? Vamos louvar a Deus. Conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Mas agora de contigo andar,
Estamos chegando ao final deste culto. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém e amém. Tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias.